Olá, boa noite. 15 de abril, quinta-feira. Vamos começar mais um bate-papo muito legal. Logo, logo tem mais pessoas aí entrando. Camila, sua linda, entrou? Veio saber da sua alma gêmea, né? Bom, enquanto o pessoal vai chegando, eu vou falando um pouquinho aqui, quer dizer, primeiro de tudo nós vamos fixar comentário. Cíntia já chegou também. Deixa eu fixar aqui o comentário, porque quem chegar já vai saber do que nós estaremos conversando, não é verdade? Espera aí, que publicou, isso aqui não fixou. Pronto, fixou o comentário. Bem interessante, sejam todos bem-vindos. Eu sei que o pessoal atrasa um pouco, eu estou aqui pontualmente às 19h30, porque fico aqui, né, contando segundos para não perder, senão atrasa, ficar chato, né? Bom, promessa de hoje, nós vamos conversar sobre um assunto muito, muito, muito legal. E que tem várias vertentes, muitas pessoas acreditam, muitas pessoas não, que é a questão da alma gêmea. Quem nunca, né, achou que perdeu a alma gêmea? Eu fui uma que eu acreditei, eu acreditava que o meu ex-marido era minha alma gêmea, sim, até mesmo por toda a história que nós tivemos, né? Nos conhecemos criança, aí nos reencontramos na adolescência, enfim, o contexto é grande e é um assunto muito gostoso. Por isso que Cíntia vai estar aqui falando sobre ele. Quero falar que quem estiver aqui conosco vai ganhar um presente com a Cíntia. A Cíntia quer presentear quem ficar com a gente aqui até o final. E eu já vou chamar a Cíntia aqui, tá bom? Pra gente começar esse bate-papo aí e desmistificar esse assunto tão cheio de mistérios. Cíntia, eu já vou te chamar, tá bom? Deixa eu lá. Eu sou muito boa com essas coisinhas de internet. Vamos lá, Cíntia aqui. Bora lá. Entrou. Olá, Cíntia. Olá, boa noite. Boa noite, tudo bem? A gente só se falando por telas, né? Só por telas. Muito. Como é que é essa nossa vida, viver em telas, né? É verdade. Seja muito bem-vinda aqui. Obrigada, gratidão. Muito feliz de estar aqui hoje. Sim, eu também muito grata. Falar um assunto assim. Quando você trouxe esse insight, eu fiquei tão feliz. Estou ansiosa desde aquele dia para a gente bater esse papo. E eu tenho certeza aí que o pessoal que entrou, muita gente interagiu nos stories, perguntando, né, o que ia ser tudo, o que eu ia falar de alma gêmea, sendo que eu ajudo as mulheres na separação, e tem tudo a ver, né, porque quando a gente perde aquele nosso amor, a gente fala, oh meu Deus, perdi minha alma gêmea, e é uma dor muito grande, eu passei por ela, eu sei o que é isso. Então, enfim, mas antes da gente começar a bater esse papo, Cíntia, tá chegando o pessoal, gostaria que você se apresentasse para quem já está aqui com a Olá, gente. vamos lá. Bom, boa noite para todo mundo que não me conhece. Meu nome é Cíntia Curado. Também podem me chamar de Gaia, que é o meu nome espiritual, meu nome cigano. Ah, que linda! Então, fiquem à vontade. Alguns me conhecem como Gaia, outros como Cíntia, mas atendo pelos dois nomes. Eu sou jornalista de formação, minha primeira formação é de jornalismo, e aí eu gosto de falar isso porque as minhas formações todas me trouxeram para um lugar de questionamento muito grande que vai fazer bastante sentido para essa nossa conversa hoje. Então, eu gosto sempre de lembrar da minha veia de comunicação. E aí, à medida que eu fui, né, vivendo, a gente vai vivendo, vai fazendo nossas escolhas, vai vivendo experiências, dores, desafios. E aí fui numa busca de autoconhecimento e a partir dessa busca de autoconhecimento, me apaixonei por algumas técnicas e me formei em algumas técnicas, né? Entre elas o coaching ontológico, que tem um tripézinho, né? Ele é baseado em três vertentes, que é a linguagem, a filosofia e a neurobiologia.
que também é uma proposta que traz o questionamento, como que a gente acredita, né? Aquilo que a gente fala, aquilo que a gente fala a nosso respeito daquilo que a gente acredita. Então, a gente é um trabalho que a gente já vai para essa questão das crenças, das emoções que nos mobilizam. Na sequência, eu fiz a hipnose ericksoniana, que também é chamada uma hipnose moderna, onde a gente trabalha muito com contação de histórias, mas também olhando para aquilo que o cliente traz, né? Quais são os recursos que ele traz, entendendo o inconsciente como nosso grande aliado. E aí, já super apaixonada pelo trabalho de estudar a mente e comportamento e emoções humanas, sentia que faltava algo mais e fui fazer uma formação, aliás, algumas formações de Theta Healing. E hoje eu também trabalho com Theta Healing, que é uma das técnicas com qual eu trabalho. Então, a gente vai falar um pouquinho mais aqui hoje dessa técnica, de como essa técnica vê essa questão da alma gêmea. Então, é isso, né? Então, eu trago todas essas formações e experiências para minha prática no dia a dia com os meus clientes. E sempre olhando quais são as bagagens que a gente traz, o que a gente acredita, por que a gente acredita naquilo que a gente acredita. É verdade, eu costumo falar que é um caminho sem volta, né? A gente começa ali, começa um pouquinho aqui, um pouquinho ali, quando vê a bagagem já está e ao mesmo tempo uma leveza, porque tudo vem trazendo muita clareza para a gente, né? A expansão traz essa liberdade, essa coisa tão gostosa, e a gente também quer acolher, né? Quem nos procura, nós queremos acolher, então a gente vai garimpando informações. Esse caminho do autoconhecimento, eu digo que muitas vezes ele é desafiador, né? Porque às vezes a gente acessa lugares, feridas, desafios que a gente não quer muitas vezes olhar, mas é transformador, né? Quando a gente entende que a gente tem a possibilidade de mover o nosso mundo, de criar a nossa realidade, né? Que tudo a gente tem autorresponsabilidade, a gente tem responsabilidade de tudo que nos acontece. Isso é tão libertador, né? Eu acho isso tão empoderador, que é incrível, assim, né? Realmente, é como se a gente fosse mordido por um bichinho, né? Por um mosquitinho que vai nos levando, né? Então, é imparável, né? Eu costumo dizer que é uma jornada, um caminho imparável, assim. Eu já estou pensando qual é a minha próxima formação, qual é a minha próxima técnica, porque é isso. Não para, não para. Realmente, eu também sou assim, a gente acaba se aprofundando em uma ou em outra, né? Mas a gente vai garimpando, e quando vê, tá lá e é muito bom, porque é isso que você falou, nós nos ajudamos e ajudamos o próximo, que é maravilhoso, e a intenção do nosso bate-papo hoje é exatamente essa, trazer um pouco mais de clareza, porque no fundo, a dor ela é muito grande, e é claro, né, depois de uma caminhada, a gente já tem mais clareza do que realmente acontece, mas no momento existe aquela dor gigantesca e a pergunta é a que não quer calar. Existe ou não existe? No meio do olho do furacão, né? Quando você está na dor, tudo parece muito maior, né? Mas e muitas vezes a gente não quer acessar, né? A gente não quer sentir para não sentir mais a dor. Só que a gente só consegue liberar quando a gente entra em contato, quando a gente acessa, quando a gente olha para aquilo. E muitas vezes quando a gente olha, você fala, era isso. Exato. Eu não consigo lidar, tá tudo certo. Isso não é tão grande assim, né? Para me dominar, para determinar a minha vida. Então, realmente muito, muito bacana ter essa possibilidade, né? Então, às vezes, a gente está ali no meio da dor, a gente não sabe como fazer, e ter a possibilidade de escutar outras pessoas, né? De ter um apoio de um profissional, de terapeuta, de amigos, né? Enfim, que possam dar uma sustentação, é extremamente importante para fazer com que a gente tenha um distanciamento, né? A gente saia do meio do olho do furacão e olhe as questões a partir de uma perspectiva mais ampla. Sim, que é onde vai nos trazer a possibilidade de fazer a transformação mesmo. Sim, é um olhar diferente. Eu costumo falar para quando eu atendo também, a pessoa ela tem que sair do quadro que ela está inserida, ela tem que sair do quadro para ter um olhar diferente. E exatamente esse olhar, ele vem através do conhecimento. Né? Existe tantas histórias, né, sobre essa questão, e eu acho muito importante, porque como você colocou muito bem colocado, a questão de quando você está no olho do furacão, você só pergunta, e aí você fica muito confuso. E aí você tem uma fala... coisa também, Jana, desculpa te cortar, mas tem uma coisa também
que é em relação às nossas emoções, né? Tudo vibra, né? Tudo é frequência. E quando a gente muitas vezes a gente está magoado, a gente está chateado, a gente está triste, com raiva, enfim, qualquer sentimento que tem uma velocidade, tem uma densidade mais pesada e uma velocidade mais pesada, o que acontece? É como se a gente estivesse criando fotinhas, tirando fotos daquela situação e que nos impede de mover essa energia e criar outras energias para criar uma realidade diferente, trazendo de uma forma muito simples. Então, são emoções, sentimentos que têm uma frequência mais densa, que a gente chama mais material, uma velocidade mais devagar, e que acaba gerando essas formas, pensamentos que a gente chama, que vão dificultando cada vez mais a gente olhar para as situações com uma nova lente. Né? Então, a gente precisa sair dessa... Por mais que às vezes a gente quer só ficar ali reclamando, a gente só quer ficar ali... A gente precisa... Tem a parte do luto, que é importante, e a gente precisa passar por ela, mas às vezes a gente quer ficar só ali. Porque também tem ali um ganho com aquilo, né? Talvez de ser vista, de ser cuidada. Mas quanto mais a gente vai ficando nesses sentimentos, a gente vai... perdendo a possibilidade de mover essa energia e de trazer coisas melhores para nós, e de olhar a vida a partir de uma nova lente. Né? Então, essa questão da frequência, ela é também bem importante da gente olhar. Eu já falei de outras coisas aqui, né? Não, mas tá ótimo, já é uma excelente introdução, porque é o que eu venho falando, né? A minha causa é ajudar aí as mulheres que, assim como eu, estão passando por esse luto. Não é um caminho fácil, mas ele é possível. E o meu, assim, eu costumo falar que foi moroso porque eu não tive quem me desse a mão, que me levasse. Então eu fui descobrindo a energia. O primeiro passo é o mais difícil, é como você falou, a energia densa, ela nos acomoda. Então, quando você dá o primeiro, ele possibilita as outras transformações. Então, o universo foi muito legal comigo, eu brinco, porque ele foi entrelaçando pessoas, situações, e hoje eu cheguei onde eu estou. Então, o meu propósito é ajudar, sim, por uma transformação de padrão energético, porque é o que eu acredito. Né? Existem aí técnicas e mais técnicas falando dessa questão de sair. Eu acredito, eu acho que é super válido, mas sem uma transformação do padrão do nosso campo vibracional, tende a ser mais moroso. Então, a ideia é essa, exatamente essa. Foi perfeita essa sua introdução, muito bem colocada. E aí, paralelo a isso, existem essas discussões que são importantes, porque aí a pessoa muitas vezes está com aquela venda, né? E ela só consegue enxergar, muitas vezes essa venda, ela mantém ela ali naquela energia baixa. Por quê? Porque ela só fica pensando, meu amor foi embora, ele era minha alma gêmea, como assim? Como eu perdi minha alma gêmea? Porque aí tem muitas literaturas falando, umas falam sim, outras falam não. Então é um assunto que é muito importante a gente verbalizar e tem tudo a ver com a questão de energia, porque quanto mais você vibrar nessa energia que você perdeu algo que era seu, né, que a pessoa tem como seu, mais difícil vai ser você sair dessa situação. Então, assim, perfeita colocação. E agora responde pra gente, dá essa entrada, fala pra gente se acabou, por que tem aquela sensação de perder a alma gêmea? Perdeu a alma gêmea? Tá, eu quero dar vários passos atrás. Tá, dê vários passos, dê quanto você quiser. Vamos dar alguns passos atrás. Quando a Jana me chamou para fazer essa conversa, ela falou, vamos falar de alma gêmea? E aí já me deu um circuitico, comecei a me coçar. E aí eu vou trazer uma visão minha, Cíntia, tá? Não é uma visão do Theta Healing, mas é uma visão minha. O Theta Healing sim fala de alma gêmea, e eu vou explicar a visão do Theta Healing em relação à alma gêmea. Mas eu, Cíntia, particularmente tenho uma encrenca com o nome, com a palavra alma gêmea. Por quê? Mas é a minha visão minha, tá? Não é a visão do Theta Healing. Você falou que então, eu falei que ia trazer polêmica justamente por isso, porque eu ia começar falando sobre isso. Porque a minha visão, né? A palavra alma gêmea já nos remete essa ideia de que existe uma pessoa específica que e se não existir essa pessoa na nossa vida, acabou para nós, acabou a felicidade, acabou a vida, e que é a metade, né? É como se fosse a metade da laranja, a tampa da panela. Então,
a palavra, muitas vezes foi deturpada, as pessoas entenderam e compreenderam dessa maneira, né? E ao longo da história, as pessoas entenderam dessa maneira. Não é dessa maneira que o Teta Healing entende a alma gêmea. Mas eu tenho um ranço. Não é uma coisa gostosa, tá? Porque a gente também vai Tudo bem. A gente fica naquela energia mais densa, mas eu tenho um certo ranço com a palavra alma gêmea, então, mas é uma questão minha. Mas como o Theta Healing vê a questão da alma gêmea? A Vianna Stibal, o Theta Healing é uma técnica que foi criada por uma americana chamada Vianna Stibal, que ela é viva, está aí super produzindo cursos, livros e várias coisas. E o Alma Gêmea, inclusive, é um dos cursos. Tem um curso específico de Alma Gêmea dentro que a gente chama da filosofia Theta Healing, da árvore do Theta Healing. E como que a Havaiana entende a Alma Gêmea? A Alma Gêmea são todas aquelas pessoas, olha, pessoas, plural, que a gente conhece previamente. Que a gente conhece de alma. São conexões de alma que a gente conhece previamente. E elas... A Havaiana traz que a gente não tem apenas uma alma gêmea, mas a gente tem várias almas gêmeas. E que a gente... Olha! Exatamente, gente. Então, assim, acabou com aquele relacionamento. Pode ter sido uma alma gêmea? Pode ter sido uma alma gêmea. Por quê? Como é a definição da Havaiana em relação à alma gêmea? São almas que se encontram, que já se conhecem de outros tempos e espaços e que combinaram, né? Tiveram alguns acordos e que, se estiverem, cada uma no seu tempo divino, que é um outro conceito do Theta Healing, elas podem se encontrar e se elas tiverem acordos combinados, às vezes alguns desafios, porque não necessariamente encontrar uma gêmea é algo que vai ser tranquilo, que vai ser leve. Às vezes a alma gêmea pode não ser compatível, mais compatível com o teu momento, né? Então, quando a gente fala, inclusive, de manifestar uma gêmea numa sessão de Theta Healing, a gente fala, olha, vamos trabalhar com a alma gêmea mais compatível. Porque como a gente tem várias, aquela que vai te trazer mais leveza, que vai proporcionar uma relação de mais equilíbrio, de mais leveza, né? Não de todos os desafios, mas existem alguns compromissos que a gente estabelece, né? Com essa alma gêmea aí que a gente cumpre. E quando a gente já cumpre esse aprendizado, né? Os dois já aprenderam o que tinham que aprender, o que já buscavam aprender juntos, esse ciclo se encerra. E aí a gente pode buscar e se conectar com outras almas gêmeas. Nossa! Adorei! Amei! Eu não sabia disso. Nada, só começou. Demais! Além disso, a alma gêmea, a Havaiana traz que não é apenas o parceiro ou a parceira afetiva. Não é só em termos de relacionamento afetivo. Um pai, uma mãe, um filho. Pode ser uma alma gêmea, um amigo pode ser uma alma gêmea. Não necessariamente a alma gêmea, você precisa se relacionar com essa alma gêmea afetivamente. Né? Muitas vezes a gente se relaciona com essa alma gêmea afetivamente, mas não só afetivamente. Né? Então, é muito interessante quando a gente veio falar do tema, né? Acabou, então perdi a minha alma gêmea, acabou a minha vida. Não. Porque essa é a sensação. Mas essa é a sensação. Ai, meu Deus, acabou tudo. Acabou minha vida. Sabe por quê, Jana? Porque a gente tem... primeiro, a gente tem uma bagagem aí falando de Theta Healing. A gente trabalha com... O que é o Theta Healing, né? É uma técnica de liberação de crenças, especialmente, mas de traumas e bloqueios limitantes. A gente tem muita crença que envolve a questão dos relacionamentos. Muitas. Crenças de ordem genética, que a gente aprende como é se relacionar com outra partir do relacionamento dos nossos pais, dos nossos avós, de quem a gente conviveu ali, especialmente na nossa infância. Então, a gente vai aprendendo como as pessoas se relacionam e entende que se relacionar é dessa forma. Então, se a visão de casamento, de quem eu via, né, não era bacana, era... Sim, uma relação que não era saudável já é verdade, né? E aí você entende que aquilo que é verdade, não que você concorde, não que você busque nisso. É inconsciente, é lá no inconsciente. Outro parênteses importante para a gente falar aqui. Você sabia que o inconsciente, a Havaiana fala de uma proporção de 12 por 88. Ela fala que o inconsciente é responsável por 88% das nossas ações, das nossas decisões, e o nosso consciente, 12%. Na hipnose, né, a gente...
Na hipnose, a gente trabalha com 95% do inconsciente e 5% Uau. do consciente. Não importa muito o número, né? Mas a balança ela não é equilibrada, né? Independente se é 95, se é Sim, 88, o nosso inconsciente ele nos comanda. Então, enquanto a gente não olha, não faz realmente um trabalho para entender o que está atrás desse inconsciente, a gente é comandado por ele. Então, muitas exato. vezes, essa sensação ela não é nem sua. Porque muitas vezes a gente está numa relação, mas não está ali inteiro. A gente não está na relação, mas já tá querendo sair dessa relação. Mas tem culpa, porque eu aprendi que eu tinha que ficar nessa relação para sempre. Eu fiz lá meus votos lá para quem casa, né? Numa ritualística, Sim, numa cerimônia, que é para sempre. E aí quando você, nossa, eu quebrei um voto, né? Isso é muito, é, nossa, é muito pesado. Nossa, mas o que vão pensar de mim? Né? Porque, imagina, eu vou ficar sozinha, solteira, vou ficar. Imagina, a mulher solteira, eu tenho 41 anos, estou solteira, e o que eu escuto nossa, mas você uma não casou, menina. mas você não vai casar, porque existe toda uma cobrança social, inclusive, de que você Exato. precisa estar em uma relação. Se você não está numa relação, logo você não é feliz. Sim, é Logo verdade. você não é alguém. Por quê? Mas por que isso? É uma construção social. Há pouquíssimo tempo atrás, a gente tinha os bailes de debutante, aos 15 anos, as meninas eram apresentadas para a sociedade para quê? Para Tá, né? serem vistas e para achar um marido. Por quê? Porque a mulher não Sim, trabalhava, a mulher não era, né, não podia nem pensar, não podia votar, não podia nada. Quais eram as verdade. possibilidades das mulheres há muito pouquíssimo tempo atrás? Era casar. E se ela tivesse um pouquinho de sorte, ela tinha uma relação com uma pessoa que era bacana. Bacana, verdade. Mas não Mas era necessariamente só envolvia essa o casamento, futuro. consentimento, né? Mas Só tinha uma era esse. questão, era prático, né? Era uma coisa muito prática, era quase um negócio. Né? As relações eram baseadas. E ainda bem que isso foi mudando, né? E hoje a gente faz parte desse processo de transformação. Então, na verdade, esses dias mesmo eu atendi uma cliente e a gente falando, nossa, porque os homens não estão nem né? Várias reclamações, né? Falei, miga, olha, vamos pensar numa coisa. As nossas mães, as nossas avós não tinham escolha. A gente pode também aproveitar. Quem diz que você também não pode experienciar várias relações? Óbvio, isso é uma questão de Sim, escolha, de se você se claro. sentir bem com isso. Mas olha que momento incrível que a gente está, né? A gente tem Com escolhas, a essas gente tem possibilidades. possibilidades. Exatamente. Por mais que seja, a gente olha assim, vê filmes, vê novela, parece aquela coisa, nossa, isso foi há tanto tempo atrás, mas ainda reverbera muito nos tempos atuais. Você falou da idade, eu sou separada há 6 anos, passei por todo o processo, estou muito bem, muito feliz, mas existe aquele questionamento básico. Mas você não está feliz assim? Não está casada? Não tem namorado? É isso, é aquilo? Oi? É muito louco como toda essa crença ainda reverbera muito, e com essa crença vem essa dor pela perda de uma pessoa. Na verdade, não é a perda, né? A separação e tudo mais, mas aí envolve. É uma tragédia, né? É um furacão, como você falou. Mas é necessário trabalhar esses 88% que estão lá, né? Estão incrustados aqui, e você toma. Se você não tomar consciência disso, você vai sofrer por algo que não existe. Né? Quer dizer, a alma gêmea, no olhar do Theta Healing, existe até mais do que um, certo? Porém, não é só um, são vários. Não, são vários. E assim, no Theta Healing a gente tem 4 níveis que a gente diz que a gente assimila, aprende crenças. Então, desde que a gente chama o primário, que é desde o momento da concepção até o dia de hoje, com uma grande relevância na infância, onde a gente forma a nossa personalidade. A gente tem o nível genético. Então, no nível genético, a gente recebe as heranças dos nossos ancestrais, começando pelos nossos pais, até 7 gerações. Então, as Já foi. experiências vividas pelo nosso bisavô, nosso avô, nosso tataravô, pessoas que a gente nem conheceu, mas também muitas vezes falam, dependendo de como foi a experiência das mulheres, né? Da nossa família, da nossa ancestralidade em relação aos relacionamentos, isso ainda muitas vezes está aqui, ó, nas nossas memórias, porque as nossas memórias não estão só no nosso cérebro, estão no nosso corpo inteiro. Sim. E a gente tem um nível que a gente chama de histórico, que são os aprendizados coletivos da cultura onde a gente está inserido, da religião. Então, muitas vezes, várias dessas vozezinhas, né, que a gente fala, nossa, eu não posso ficar sozinha, não posso me separar. Desculpa.
eu preciso estar com alguém, eu preciso estar numa relação abusiva ou numa relação que não está saudável, mas eu preciso estar, eu preciso lutar pelo meu casamento. Por quê? Porque a gente está atendendo a todas essas vozes. E a gente tem um quarto nível que a gente chama de alma. E quando a gente é tão identificado com aquele grupo de crenças que a gente entende que a gente é aquilo. Só que a gente não é aquilo, né? A gente é muito mais. A gente é essência pura. A gente é criador. E só que a gente acredita que nós somos essas verdades que nós não somos. Então, entende como é profundo, como pode ser complexo um processo desse? Sim. Sem dúvida, sim. Não é simples, não é simples, né? Então, a dor não é pequena, porque a dor, ela, às vezes, não é só sua. Às vezes é a sua experiência dessa relação, mas talvez de relações anteriores também, que às vezes não foram tão positivas. E você, muitas vezes, está ali ainda conectada com relações e com as dores das relações anteriores, só reforçando esse padrão nas próximas relações. Mas também, às vezes, a relação da sua mãe, do seu pai, dos seus avós, das mulheres da sociedade, né? Nós, como mulheres, a gente sabe o quanto a gente sente, né? O quanto as mulheres são sensíveis, o quanto a gente traz e a gente sente o que está acontecendo, as dores do mundo, né? Então, é uma bagagem, né? É uma bagagem muito grande que a gente acaba levando. Grande. E isso nos deixa... Eu fiz um vídeo recentemente falando justamente da dor do coração partido, explicando, porque só quem passa sabe. E não só no luto pós-separação, quando a gente perde uma pessoa, né? É aquela dor física. Mas a pessoa não tem, muitas vezes, ciência que tem relação mesmo com a questão do cérebro, com a questão do inconsciente. E é exatamente assim. Por isso que é tão importante a gente entender como que funciona para conseguir mudar a chavinha, não é verdade? E assim, entender o que é meu, né? O que não é meu. O que eu quero, o que eu tô buscando, e que, na verdade, nós, né? Porque quando muitas vezes a gente fala de uma relação, é evidente que a gente tem a nossa questão da nossa dor, daquilo que a gente quer, daquilo que a gente espera, mas uma relação é feita de dois. Eu sempre gosto de dizer isso. E muitas vezes a gente esquece disso. Óbvio que a gente tem que entender como é que a gente está nessa relação. Mas será que a gente está olhando para o outro que está na relação? Será que o outro sabe as expectativas que eu criei? Os medos? A fúria que eu tenho, até a raiva que eu tenho, de repente, de alguma coisa que ele tenha feito, das pequenas coisas, né? Do dia a dia, até as grandes questões. Então, às vezes, a falta de conversa também pode gerar esse término, né? Chegar nesse acabou. Mas o quanto a gente também olha para aquilo para a construção dessa relação. Não que precise estar na relação, mas olhar para a relação com consciência, né? Qual é a minha responsabilidade afetiva, qual é a minha parte na relação, qual é a minha responsabilidade para que a relação tenha chegado nesse momento, e o que eu quero, e o que eu carrego, né? Será que eu estou disponível para essa relação? Será que eu estou inteira? Muitas vezes a gente não está. Esse é o ponto. Esse é exatamente o ponto, porque muitas vezes a gente, inclusive, entra, e é o que eu pontuo muito aqui na página, a gente quer preencher um vazio que muitas vezes você nem sabe do que é com um outro, com o amor do outro. A gente coloca toda a nossa felicidade, deposita toda aquela responsabilidade que é nossa na mão do outro. Por isso que quando acaba, essa sensação ela é muito grande, ela é potencializada por toda essa bagagem que você trouxe aqui, não é verdade? Com as experiências, com as crenças e tudo mais. E é aquele vazio que só você pode preencher. Mas aí você coloca essa responsabilidade. Por isso que relação é algo bem complicado, porque você precisa estar inteiro nela, não é verdade? Você trouxe uma fala perfeita, porque a Havaiana fala, né? A gente só está pronto para se conectar com uma alma gêmea quando a gente gosta plenamente da gente. E muitas vezes né, a gente busca preencher no outro aquilo que a gente não consegue preencher na gente. Ou que a gente não, né? Então, muitas vezes a gente busca o amor no externo, né? Que o outro nos ame, nos preencha, e o amor que a gente também não dá pra gente. Que a gente não consegue dar, preencher em nós. Né? Então, o tanto que eu trabalho de alma gêmea, ele não começa, vamos manifestar, então deixa eu ver como é o perfil da pessoa que eu busco. Não, primeiro vamos olhar para você. Como é essa conexão com o Criador, com a fonte? Você entende que você é parte de tudo e que você é abundante, que você tem tudo, que você é perfeita? Como é o teu amor próprio?
como é que você cuida de você? Quanto tempo você dedica para você? Quanto que você olha para você, sabe? E quanto que você está inteira e plena para trocar com uma outra pessoa? Porque uma relação, na verdade, é uma troca, né? Então, são dois inteiros, não tem metade, né? Então, muitas vezes a gente, e é muito comum de nós mulheres, né, né, vou falar do meu lugar de fala de mulher, mas Claro, claro. é muito comum para nós mulheres a gente criar essa idealização da pessoa perfeita. E até por isso que eu falei, eu tenho um ranço com essa palavra de alma gêmea, porque muitas vezes a gente fica criando a expectativa que existe uma pessoa perfeita que vai resolver todas as nossas questões e que vai nos atender plenamente de como a gente gostaria. E aí isso acaba muitas vezes nos impedindo de viver amores possíveis. Né? De viver o amor como ele é, de olhar o outro como ele é verdadeiramente o outro, sabe? Como a gente quer ser amado por quem a gente o outro também espera esse amor, sabe? E quando a gente fica idealizando, esperando, criando, fantasiando que existe aquela pessoa perfeita, que jamais vai aparecer, a gente perde a oportunidade de experienciar, viver e manifestar o amor agora, nesse agora, com as pessoas que estão aqui agora, sabe? E reconhecer que o amor está, o amor é. Né? Quando a gente entende que o amor está, a gente está disponível para ele, para manifestá-lo. E é perfeito como é tudo, eu falo, e acredito que seja parte da sua fala também, é um processo. Você falou numa palavra, amor próprio, e todo mundo, você rola o feed, você vai ver aí programas, e todo mundo fala do autoconhecimento, do amor próprio, que é necessário ter amor próprio. E eu já troco antes do amor próprio, tem que haver o autocuidado, porque ninguém ama quem não conhece, e a gente não se conhece, né? A gente precisa mergulhar primeiro, né, dentro, verificar como nós somos, identificar nossos gostos. Muitas vezes eu pergunto para uma pessoa que chega para mim para fazer uma terapia, eu faço perguntas muito bobas. Qual é a sua cor preferida? Qual isso? E a pessoa não sabe. Assim, ela demora. Ela, eu uso muito amarelo. Eu uso muito amarelo. Não, eu não perguntei se você usa. Eu perguntei qual é a sua cor preferida. Justamente para trazer ela, que nem ela se conhece. Como que você vai procurar lá fora? Você tem que saber aqui. Né? Então, a questão da alma gêmea, a gente procura lá fora uma pessoa que nos complete, sendo que nós precisamos estar completos para que aí sim essa alma chegue e, né, acrescente. Né? Nós vamos amar, mas vamos amar primeiro a nós mesmos. Eu acho que isso é muito legal colocar, porque está muito clichê. Né? É muito gostoso. Eu tenho amor próprio. Eu tô com o cabelo bonito, as pessoas confundem, né, amor próprio com autoestima. Assim, autoestima é maravilhoso, tem que ter mesmo. Mas o amor próprio é muito além disso, não é verdade? Sim, e quando a gente vai fazer um trabalho, muitas vezes, né, de aprofundamento, de digging, que a gente chama no Theta Healing, de olhar para chegar na crença raiz, naquilo que realmente é a questão, né? Porque muitas vezes a gente fala, eu sei qual é a questão, né? Mas quando a gente vai entrar, vai aprofundar, vai olhar... outra. É de outro lugar. E aí a gente percebe que é muito comum essa fala de eu não gosto de quem eu sou, né? De muitas vezes os clientes se realmente se culparem ou se criticarem muito, ou realmente se colocar num lugar de que, sabe, eu não mereço. É muito, muito forte. É muito comum, muito forte. E a gente nem sabe. A questão maior é que eu acho que muitas vezes a gente desconhece, né? Não é porque as pessoas falam da boca para fora, eu me amo. Não, de fato, muitas vezes ela acredita que ela se ama. Muitas vezes ela acredita que de fato ela se cuida, ela tem esse cuidado, ela conhece. Mas quando você vai fazer realmente um trabalho de aprofundamento, olhar de verdade para si, para as questões, você descobre que muitas vezes falta muito para esse auto-amor, e que as pessoas desconhecem qual é a sensação de se amar. Como é se amar? Como é se colocar em primeiro lugar sem ter que se sentir superior? Porque muitas vezes a gente acha que se amar, né? Existe uma confusão de conceitos, que esse auto-amor, esse autocuidado, essa autoestima é se sentir superior ao outro, é se sentir melhor do que o outro. Só que, na verdade, quando você realmente ama quem você é, ama a pessoa que você está se tornando e entende que tudo o que você faz é processo de aprendizado de alma, né? Não existe certo e errado são nomes que a gente deu
para designar, para contar alguma coisa que a gente discorda, a gente acha que não deu muito certo. Então, errado é isso, mas na verdade, errado é aprendizado. Né? Tem É. uma frase da Clarice que eu gosto muito, que ela diz que perder-se também é caminho. Eu É, acho maravilhosa. exatamente isso, exatamente. Se perder também é um caminho, e muitas vezes é um caminho iluminado, porque você sai daquela coisa que estava ali, né? Ah, é isso que tem que ser, é esse o caminho que tem que ir, é aquelas verdades que eu ouvi a vida toda, e muitas vezes o se perder te traz uma iluminação tão grande, que aí você fala, uau, que bom que eu me perdi, não é verdade? Você sai das verdades, do caminho, da caixinha, Sim, né? Que você estava tão habituado e você é obrigado a olhar para outras possibilidades e falar, nossa, existe vida além dessa minha caixinha. Existe vida além sim, desse meu mundo, né? Desse meu mundinho conhecido. Existem outras sim, formas de ver, de pensar, de viver, inclusive. Existem outras pessoas. Né? Então, aquela sim. alma gêmea que é uma pessoa querida, né? Uma pessoa que teve que a gente compartilhou sonhos, que a gente compartilhou projetos, que a gente viveu coisas lindas juntas. Sim, é uma pessoa querida, mas existem tantas outras. Exato, Tanta que vida também para dar podem. interessante, inteligente, que também podem vir e somar. Né? Então, a vida é tão mais ampla, né? Do que a gente ficar limitado naquela. Então, assim, Aquela coisinha retinha, né? tá autorizado passar pelo luto? Sim, deve. Tá autorizado a chorar, a ficar chateado? Tá totalmente autorizado. A gente precisa acessar as emoções, a gente precisa dar Sim. espaço para que as emoções aconteçam, para que elas se manifestem, para que a gente entenda também por que a gente está chorando, por que a gente está triste, chateado, e por que também o ciclo se encerrou. Né? E aí olhar, nossa, aí existem outras possibilidades, né? A gente viver, eu costumo dizer que é viver a vida com olhos de criança, de aventura, de curiosidade, sabe? É Quando você mesmo. olha e fala, o que é isso? Mas por quê? Mas por quê? Mas o quê? É É muito que a gente mais vai leve. perdendo isso, né? A gente acaba perdendo justamente por todo esse barulho do mundo, a gente acaba perdendo essa curiosidade. E realmente, depois que você perde a alma gêmea, é uma oportunidade de redescobrir um mundo novo. Mas no olho Inclusive a do si mesmo. exatamente. Mas no olho do furacão é a última coisa que a gente quer enxergar, é isso, né? São os problemas. Agora você falou da visão da Havaiana, certo? Do Teta Healy. Eu quero saber da sua, porque agora eu estou muito curiosa. Eu acredito Muito em com a alma sua gêmea. polêmica. Qual que é? Eu acredito, Jana, gosto da palavra de almas afins. De almas, né, talvez pensar em companheiros de jornada, que também a ideia do companheiro de jornada também traz uma ideia de, talvez, de um estabelecimento de alguém específico. Mas eu gosto de pensar, assim, eu acredito que se conecta, né? E quando a gente encontra essa pessoa que a gente tem um magnetismo especial, que tem alguma coisa de diferente. Mas existe também algo que extremamente importante, que eu acredito, mas o Teta também traz isso, que é a questão do livre-arbítrio. Né? Por mais que a gente tenha uma conexão com uma pessoa e que a gente já tenha, de repente, até algum compromisso determinado com essa pessoa, a gente sempre pode escolher os nossos caminhos. Né? Então, Verdade. eu estou numa relação que eu entendo que uma pessoa é uma alma afim, é uma alma que a gente tem uma conexão, só que, de repente, essa relação não tá legal para mim. Essa relação não está me fazendo bem, não tem para essa pessoa. Então, ok, sabe? A gente entender que esse ciclo, nesse momento, eu não quero viver essa relação. Sim, Porque, em outro momento, as pessoas mais, cada um mais maduro, cada um mais trabalhado no seu sim. autoconhecimento, no seu desenvolvimento pessoal, a relação de uma maneira melhor, mais bonita. Então, é Mas inteiros, essa né? maneira como eu vejo. Duas pessoas inteiras, né? Eu também acredito muito nessa Exato. questão, né? Às vezes as pessoas podem se encontrar num outro momento, né? Com uma consciência, enfim. A nossa vida é uma jornada, né? Nós vamos acrescentando, né? As nossas experiências, vamos expandindo. Agora, uma outra pergunta bem interessante que mandaram na caixinha agora há pouco, eu vou aproveitar. É possível identificar? Você falou já da questão que existem mais do que uma alma gêmea. Essa alma gêmea pode ser até um familiar.
existem formas de identificar uma alma gêmea? É só pela afinidade ou tem alguma outra questão? Ó, a Havaiana diz que a gente reconhece, as almas se reconhecem, né? Então, normalmente existe magnetismo que faz com que uma coisa assim, como se fosse um imã, né? Que juntasse, Tridimensional. que juntasse essas duas pessoas. É, na verdade, você sente realmente uma vontade de estar próximo dessa pessoa. Existe afinidade, né? Você tem coisas que realmente é como se encaixasse, né? Como se as duas pessoas se encaixassem. Então é isso, né? Esse magnetismo, esse encaixe, essa vontade de estar junto, esses mesmos interesses. Legal. Às vezes pode ser, quando tem muito desafio, também pode ser uma alma gêmea. O desafio também é. Também pode ser. Mas é uma ótima forma, mas assim, aí, de novo, aí a parte Cíntia, tá? Porque às vezes a gente fica muito preocupado, né? De novo, encontrar a alma gêmea, mas lembra, gente, são várias. Então, assim, não importa tanto se essa relação, se essa pessoa está contigo, é a sua alma gêmea. Tá legal? Tá bacana? Vocês estão felizes? Então, viva essa relação. Viva essa experiência, sabe? E aí alguém pode falar, mas e se a minha alma gêmea chegar? Se a sua alma gêmea chegar... Você vai saber. Você vai saber. Você vai saber. E se você quiser viver com essa... Lembra que a alma gêmea não precisa ser necessariamente uma relação afetiva, pode ser um amigo, pode ser algum familiar. Então, de repente, não necessariamente, nossa, eu tô vivendo uma relação super legal, mas eu encontrei ali uma pessoa que eu tenho certeza que é minha alma gêmea. Então, eu tenho que terminar a minha relação para viver com essa outra pessoa? Não! Por que você não vai terminar com 2 filmes? Aliás, tem 2 filmes filmes não. Séries muito legais. Uma na Netflix e a outra na Amazon Prime. Uma é Soulmates, da Amazon Prime, e da Netflix é The One. Eu assisti o The One. Fala sobre alma gêmea, gente. É incrível. Amei. Assistam. Eu maratonei no final de semana porque eu não conseguia parar. Falei, aonde que vai dar essa série? Porque da Amazon eu não vi, vou ver. Mas dessa da Netflix, gente, foi surreal aquela série, na verdade. Não, assistam, porque é muito isso. Então, vou dar um spoiler aqui, que eu adoro dar spoiler. Sim, é bom. Eles criam um teste, né, como um teste genético, um teste de sangue, onde você consegue identificar sua alma gêmea, como se existisse uma só. E aí, você fica enlouquecido. Normalmente as pessoas da série ficam enlouquecidas, tipo, eu preciso... Existe, de fato, uma atração, porque é bioquímico, enfim, tem uma questão... Isso eu achei fantástico. Isso eu achei maravilhoso. Que gera esse match dessas duas pessoas, mas as pessoas estão em relações bacanas, saudáveis, que elas gamam a pessoa dela, mas porque ela tem uma alma gêmea, ela acredita que ela tem que finalizar completamente essa relação. E é muito louco isso, né? Como a gente cria as coisas também na nossa mente, né? Aquilo que a gente passa a acreditar. Então, por isso também que esse termo alma gêmea eu acho bem crítico nesse sentido, porque aí a gente fica nisso, então, se tem uma alma gêmea minha, então eu preciso finalizar completamente a relação que eu tô? Não! Porque, na verdade, existe um negócio que a Havaiana chama de tempo divino, né? As almas gêmeas, elas se encontram também quando esses tempos divinos, eles estão alinhados. Né? Quando a gente está ali no mesmo momento que vai ser... Que esse encontro vai ser possível. Então, de uma certa forma, é como se fosse meio mágico. É como se as coisas sincronizassem, né? Para que essas duas almas se encontrassem quando elas estão prontas para se encontrar. Até mesmo porque a energia que entrelaça, né? Pessoas têm que estar com um padrão energético ali próximo, né? Isso é um ponto muito importante. Porque as pessoas, elas acham... Elas têm tanta... Você falou, pode ser que hajam desafios, mas a questão energética ela é muito importante. Eu falo, o universo só fala assim. Então, o que você emanar, a vibração que você emanar é o que vai te entrelaçar, pessoas, as situações e tudo mais. Então, com certeza esse tempo divino é isso. Ele só vai chegar se eu emanar assim, uma vibração, né, amorosa, enfim, não sentimentos baixos, certo?
Pode ser sentimento baixo se os dois tiverem sentimentos baixos. É verdade, muito bem colocado, muito bem colocado, porque a gente só fala da energia alta, mas realmente, se os dois Como se estiverem a gente numa... vivesse num planeta que tá todo mundo lá na alta, né? Não, a É, gente. Isso, mas, não tem. mas a Havaiana diz que quanto mais a gente está no processo de evolução, de mais consciência, mais fácil fica esse encontro de almas, né? De almas gêmeas compatíveis, para uma relação mais madura, uma relação mais saudável e interessante. Então sim, então faz sentido o que você trouxe em relação à questão da frequência, da evolução, mas o contrário, né? Como é tudo uma questão de sinergia, né, de frequência, então quem está numa frequência baixa pode se conectar com Sintonizar, né? É, sintonizar com a alma gêmea que esteja ali na mesma vibração. E aí é talvez verdade. os aprendizados dessa dupla talvez sejam Sejam maiores. juntos, né? É verdade, vão ter que caminhar junto. Na alegria ou na tristeza. Isso aí. Eu vou te trazer uma pergunta. Uma a gente já acabou respondendo, que é a questão né, se pode ser familiar ou não, que é muito interessante, que realmente existem aí várias falas, e algumas são muito assim, né? Não, só existe uma e tudo mais, e você já trouxe pra gente que não, podem ser mais do que uma, e pode ser sim uma relação familiar. E a outra, eu vou ler exatamente como ela colocou, tá? Eu tenho a sensação que ele me completava em tudo. Eu já até senti um vazio antes de eu me separar, só de pensar que ele estava longe. E essa não é uma sensação de alma gêmea? Então, assim, você já meio que respondeu, né, nesse bate-papo, mas assim, ela já tinha aquele vazio só dele estar longe. Agora que separou, então, tá assim, ela perdeu o chão. Então, aí a gente precisa entender o que estava se buscando com esse vazio, né? O vazio de quê? É, Que vazio é esse que essa pessoa estava preenchendo e que agora, se eu já estava preenchendo antes, aliás, não estava preenchendo, porque quando eu já estava longe não estava preenchendo, né? Então, mesmo dentro da relação não estava preenchendo porque não poderia preencher, né? Já existia uma expectativa de que a pessoa preenchesse algo que não podia. Então, que vazio é esse? Qual é a gente precisa olhar o que você está buscando aí, o que não foi preenchido, né? A gente tem algumas necessidades que a gente precisa atender como ser humano. A gente tem as necessidades básicas de sobrevivência, que são as que começam, mas a gente tem umas outras, né? De pertencer, de ser amado, de estar seguro, ou, enfim, tem uma série de necessidades que todo ser humano, independente de formação, religião, enfim, da raça, credo, todo mundo tem. São necessidades básicas nossas. Qual é essa necessidade que ainda não foi atendida? E que você está buscando preencher lá no externo, seja com uma pessoa, às vezes a gente tenta buscar essa questão, isso que não foi preenchido com a comida, às vezes com uma droga, com uma bebida, às vezes com o trabalho, trabalhando pra caramba, às vezes com streaming, né, assistindo séries, filmes, às vezes com academia, enfim, muitas vezes a gente busca preencher algo, uma necessidade nossa, externamente, e às vezes pode ser numa relação de uma pessoa. Mas nada disso aqui vai ser capaz de preencher esse vazio que só você pode preencher. E aí a gente precisa olhar para isso que está faltando e que precisa ser preenchido. E todos os recursos são internos. Só a gente pode preencher. Só que esse aprendizado... Tem uma gata aqui querendo participar. Esse aprendizado... Eu já tenho uma no colo, que não sei se vocês estão vendo, e tem uma outra querendo chegar. dá pra ver um pouquinho. A minha já passa pra lá e pra cá, ela não fica. A sua tá aí. Tá aqui. As duas, elas gostam de participar. E assim, então, qual é essa necessidade? Qual é esse vazio que tá aí? Lógico que a gente tem conexões, né? Se é um sinal de alma gêmea. Pode ser uma alma gêmea, né? Pode ser essa conexão que vocês têm, mas será que é uma conexão de verdade de alma ou uma conexão de dependência emocional? Que você está projetando nessa pessoa, né? Então Tem que mergulhar. A alma precisa mergulhar, precisa olhar para dentro, precisa acessar e olhar para as verdades, né? Que dói um pouquinho, porque muitas vezes a gente anula, né? A gente finge que não vê para não doer bastante, mas é necessário e o caminho pode ser um pouco torto, mas no final
se a pessoa se permitir, que eu acho que é um passo bem importante, né? A permissão, o compromisso com você, ela chega lá. Sim, e na verdade esse processo ele é de dor muitas vezes porque muitas vezes a gente quer se colocar no lugar de vítima. E aí eu sempre gosto de dizer que vítima, a vítima, ela não tem poder, né? Então a vítima, ela é bacana porque muitas vezes a gente é aquela posição que nos faz com que a gente ganhe colo, que a gente ganhe atenção, né? Que muitas vezes faz com que a gente tenha as pessoas próximas, mas ela tira o nosso poder, porque a vítima não faz coisas, né? E quando a gente percebe que tudo depende da gente, que a gente tem responsabilidade no que acontece com a gente, né? Seja de bom ou de ruim, né? Mesmo as relações mais desafiadoras, mesmo as relações que são abusivas, mesmo as relações... Ah, sim, então quer dizer que a culpa é da vítima. Não, não é isso. Mas a gente tem ali... a gente precisa olhar ali o que sustenta, o que em nós sustenta nos colocar nessa situação. Para que a gente possa falar, ok, agora eu sei e agora eu posso fazer alguma coisa com isso. E agora eu posso sair disso, porque agora eu sei que depende de mim. E essa consciência é a mais importante, né? É aquele primeiro passo que tem que ser dado, eu falo que é um pouco mais difícil, é um pouco mais desafiador, mas depois desse as coisas tendem a ser mais tranquilas, né? Vai depender do seu passo, mas elas tendem a ser mais tranquilas. E agora, depois dessas perguntas, fala para mim um pouco desse teu trabalho do Theta Healing, da consulta. Na questão da alma gêmea, você já falou um pouquinho como trabalha, mas passa um pouquinho mais, até mesmo porque o pessoal está entrando, está saindo, e aí isso é importante você trazer para a gente. Tá. A sessão do Theta, a gente normalmente trabalha com um tema, né? A gente vem já com um objetivo até para a gente poder, como nós somos seres complexos, né? Então a gente tem uma série de crenças, a gente tem uma série de questões para serem olhadas. Então não dá para a gente deixar muito aberto, a gente normalmente foca em algum tema. Que pode ser, por exemplo, a questão de relacionamentos, pode ser uma questão financeira, pode ser uma questão de trabalho, pode ser uma questão de física mesmo, né? De saúde física, de autoestima, vícios, enfim, tem vários, bem amplo, né, a possibilidade de trabalho. E a gente vai olhar para um tema. A gente faz um processo de visualização para a gente sair do campo mental muito ativo. Por quê? Theta Healing significa Theta é uma onda Theta, é uma onda cerebral. É onde a gente está num estado mental mais tranquilo, né? Quando a gente está em meditação, quando a gente está meio dormindo, meio acordado, a gente está em Theta. Onde a gente pode conversar aí com o nosso inconsciente, acessar essas memórias que não são tão conhecidas. E aí, por isso que a gente entra em onda Theta, para a gente poder, também, além de conversar com o inconsciente, liberar essas crenças e trazer novas informações, novos conhecimentos. Então, na técnica, basicamente, a gente vai, depois dessa visualização, a gente vai trabalhando com perguntas para a gente chegar qual é a causa raiz que está gerando essa limitação, esse bloqueio, enfim, que está gerando esse conflito, né, que a pessoa traz. E é isso, é extremamente profundo, pode ser extremamente profundo. Eu acho que é sempre bem amoroso, eu amo, sou apaixonada, sou suspeita para dizer. E é transformador. Normalmente é uma hora e pouquinho de sessão, depende da sessão, né? Normalmente as minhas sessões às vezes ultrapassam um pouquinho disso. Sim. Eu gosto de falar bastante. Mas não precisa, a gente consegue fazer em 30 minutos uma sessão, mas às vezes a gente vai um pouquinho mais. Então, uma horinha e pouco. E é isso. A gente consegue muitas vezes fazer um trabalho muito profundo em uma sessão, às vezes a gente precisa de um pouquinho mais para a gente trabalhar alguns processos, né? Dependendo de qual é a questão e de como essa questão está com a pessoa. Apesar das crenças serem muito comuns para todos nós, cada um tem um processo com cada grupo de crenças, com cada crença. Então, a minha relação com uma determinada crença, como eu aprendi essa crença, se ela está em qual nível, e como eu assimilei, como ela hoje impacta a minha vida, é completamente diferente de cada um de nós, de você e de quem está assistindo. Então, é muito pessoal. Vai depender da extensão, vai depender da permissão, mas eu faço questão de trazer meu relato aqui para esse bate-papo. Eu tive o prazer de fazer uma sessão com a Cíntia, foi em dezembro, e assim, foi algo transformador. Eu relatei na hora, foi assim, surpreendente, e é muito bom.
Porque muitas vezes na hora ali você não tem muita percepção, né? Você fala, você se emociona, você traz de uma forma muito amorosa, assim. Mas ali, no dia seguinte, eu já me vi numa situação desafiadora e a minha resposta foi muito diferente, foi muito natural e foi muito leve. Então, o Theta Healing realmente ele traz essa limpeza. Eu não sei se é esse o termo que eu posso usar, né? A gente usa muito o termo de limpeza na apometria, mas o Theta também foi algo muito legal, muito, muito, muito legal. E eu falo de coração, quem me pergunta, e qual é a terapia que você gosta? Falo, olha, sem dúvida o Theta Healing eu não conheço muito, assim, a fundo a técnica, né? Mas eu super sugiro, e não é à toa que eu te convidei aqui, porque eu vi o quanto isso é transformador e o quanto isso faz uma mudança, né? E eu acho que todas as mulheres que estão passando por essa dor, vale muito a pena conhecer a técnica, assim, eu vou colocar depois lá todas as informações. É algo, ela falou que passa um pouquinho, vai depender da sensação e tudo, mas vale muito, muito a pena. Porque ela, assim, vai de uma forma. E eu não sei se, no caso, eu acho que eu não fui resistente, mas muitas vezes a pessoa chega um pouco resistente, ali, o que será? E pode ir leve, porque assim, a gente já tá tão pesado com uma dor, né? Que a gente já tá tão assim sobrecarregado, e você entrou de uma forma assim muito sutil, o que acabou, né, propiciando toda uma sessão muito, muito amorosa mesmo. Essa é a palavra que significou tudo e desde eu já sei, fui muito grata. E eu tenho certeza que quem tiver a oportunidade de fazer uma sessão com a Cíntia vai gostar muito, muito, muito. Vale muito a pena. Muito gostoso. Isso, pode ser leve, né? Porque assim, eu gosto das profundezas, né? Então, os meus Sim, processos, já fiz muitas terapias, né? Com muitos terapeutas, enfim, eu costumo até dizer que eu sou meio viciada em terapia. Tem uma terapia nova, nossa, deixa eu conhecer, deixa eu ver, né? Tem uma terapia nova que alguém está sim, apresentando, deixa eu lá ver. Né? Então, eu sou um pouco viciada de conhecer terapias e eu estou muito acostumada a vamos aprofundar, vamos até, enfim, não tem problema sim. de emocionar, de trazer as questões, enfim. Apesar de ser algo que é uma característica minha, não necessariamente precisa ser, porque às vezes a gente tem essa sensação de que para dar certo a terapia, ela precisa doer, ela precisa, né, É, né, remexer, ir profundo. Não necessariamente, pode ser leve, pode ser. A gente pode, não precisa nem aprofundar, a gente pode ir nesse primeiro nível mesmo, sem, porque eu costumo dizer que no Tata Healing a gente tem efeitos especiais, né? Então a gente sente coisas no corpo, porque a gente está trabalhando com memória, né? Memória celular. Então a gente sente o corpo, a gente sente coisas, a gente visualiza. E você fala, como assim? Como que eu posso visualizar quando eu era um bebê? Como é que eu vou lembrar? Você lembra, porque você participou disso. Quando eu era um feto, você lembra, porque o teu corpo estava lá, você estava lá, você lembra. é. Então é possível, isso fala, não é possível. Então, tem muita gente que vem e fala, não sei, eu não sinto nada, não vou ver nada. E aí sai e fala, nossa, uau! É um É, pouco disso, né? Mas muito isso. você fala, uau, como assim? Então tem gente que chega um pouco, eu não vou sentir nada, não vou ver nada, não consigo ver, e depois fala assim, como assim? Porque, na verdade, a gente está acessando as suas memórias, o seu inconsciente. Então, sim, você tem acesso a tudo a isso. Tudo que você viveu, tudo que você experienciou, tudo aquilo que você pensou, falou, tá tudo ali. Mesmo que você foi um segundo, né? Mesmo que você não tenha tido, né? Nem fez aquilo de uma forma tão consciente, né? Foi assim, meio robotizado, e às vezes a gente vive meio robotizada, tá ali, né? Tá guardado, é seu, é recurso seu. Então é muito incrível. E eu acho que não existe cliente que tem resistência. Às vezes a gente não está muito acostumado com a linguagem da terapia, né? Com o É, processo de se abrir. Lógico, mulheres têm muito mais afinidades, a gente sempre teve muito mais permissão para falar de emoções, para falar da sim, gente, para sentar em roda, para chamar amiga, para dar colo, para pedir colo. Então, para nós mulheres tem sido mais fácil, né? Tem bastante clientes mulheres, é muito mais fácil para as mulheres, mas eu tenho me surpreendido muito com muitos clientes homens que têm se aventurado e corajosamente se colocado, sabe, se permitindo mesmo olhar e de uma maneira muito, sabe, muito corajosa, assim,
E é muito bonito de ver, sabe? Às E é vezes... maravilhoso, né? Porque, como a gente falou, uma relação, hoje em dia, há diversas formas de relação, mas as duas pessoas têm que estar inteira. Então, assim, é claro, o meu público, a maior parte é feminino, mas eu também recebo mensagem de homens, sentido, poxa, você fala ela, tanto é que de vez em quando eu me corrijo, mas, assim, fazer parte do processo dessa limpeza é super importante. Por isso a gente precisa encorajar, sim, né? Porque eles precisam acessar, até mesmo para que estejam completos em sua relação, né? Que eles também procuram a alma gêmea deles, né? Um dia desses, Com gente, certeza. eu quero minha alma gêmea também, eles também sofrem. É porque a gente acaba crescendo aí com tantas inverdades, né? Eu gosto de falar que a mentira são inverdades que acabam criando, eles se colocam numa posição que não pode, né? Onde já se viu um homem sofrer por amor, um homem sofrer por alma gêmea, mas eu acho que a gente está num processo bonito das pessoas se mergulharem, começarem a entender um pouco mais. A minha bandeira da terapia integrativa, eu falo, depois que eu levantei, não abaixo nunca mais, né, nas terapias energéticas, quânticas, a massoterapia, que é a minha paixão, porque tudo isso nos completa, assim, nos auxilia no integral, né? A gente precisa de cuidar do nosso integral. E aí, aos poucos, a gente se dando essa possibilidade, eu tenho certeza aí que as nossas gerações futuras, elas vão ser mais felizes. Né? Não que a gente não seja, né? Tá cada um num passo, mas a gente tem que caminhar para isso, a gente tem que caminhar para isso, e isso que a gente está fazendo é muito bom, Cíntia, porque as pessoas elas precisam de conhecimento, né? E colocar esse conhecimento para que as pessoas que estejam passando, ou até mesmo aquelas que não está passando por isso, mas é conhecimento, em algum momento essa fala pode servir para outra pessoa, ela vai levar aquele conhecimento. Isso é maravilhoso, isso faz eu te agradecer mais e mais por estar aqui comigo. Foi um bate-papo maravilhoso, Vontade de ficar maravilhoso, falando, né? Eu maravilhoso. já estava pensando aqui em outras coisas. Não, a gente não para. Se deixar, a gente fica aqui até amanhã. Mas a gente vai falar mais, não se preocupe, a gente vai Com marcar mais, certeza. porque a gente tem muito assunto ainda para conversar. Eu estou com um projeto muito lindo, não sei se você teve a oportunidade de ver, que são as velas que inspiram, trazendo aí histórias muito legais das mulheres que superaram, né, através de toda uma mudança. Então vai vir mais e mais novidades. Eu sou fã dessa temática das mulheres, das histórias que inspiram, porque eu acredito muito no papel das histórias para transformação, Sim. para inspiração, para mudança. Né? Então eu vi sim, achei lindo e Eu acho. Eu me coloquei muito lá, porque naquela época, não faz tanto tempo assim, são 6 anos, mas assim, o que mais me levantava, eu fazia muito, e ainda faço, mas aí eu faço agora, assim, por mensagens. Eu sempre via uma história, lia, ouvia algum vídeo de alguma coisa que me inspirasse, né? Que fosse maior do que aquela dor que eu estava sentindo. Então, isso veio no insight maravilhoso. Eu falei, não, se eu quero ajudar, então vamos ajudar de uma forma linda, lúdica, porque eu acho que traz muito essa questão de conto, né, de fábula, que dá, né, de que é possível ultrapassar toda aquela dor e chegar no final feliz. Quer dizer, chegar no final feliz não, porque a nossa vida é uma jornada, né, ela não termina, mas ver que existe possibilidade sim. De viver de uma maneira leve, né? De uma maneira mais saudável. Vai ter dias que a gente talvez não esteja tão leve assim, não tão feliz assim. E tá tudo bem. Do processo, o desafio tá tudo bem. Você fala, tudo bem, ok. E amanhã você acorda e aí mais feliz e mais leve, vai entendendo que a vida é esse movimento, né? Que a vida é esse fazer e construir no agora. Né? Exatamente. Por isso foi tão importante trazer tudo isso. A gente vai conversar mais, depois a gente vai combinar outros papos, eu tenho certeza, porque eu sei que você tem muita coisa para trazer, muita coisa para ajudar essas mulheres, né? O movimento está crescendo e eu acredito muito nessa questão energética. Então, o universo está sendo maravilhoso, entrelaçando pessoas como você, trazendo muito conhecimento. Gratidão imensa. Né? Muita gente entrou, muita gente saiu, então eu vou colocar o recadinho lá nos stories do seu presente, né? Da questão, a pessoa assistiu, coloca um comentário, a gente faz o sorteio, porque isso é um presentão. Nossa, gente, uma sessão de Theta Healing é assim, fantástica, é uma mega cena, literalmente. Eu posso falar com conhecimento de causa, né? E olha que eu conheço algumas terapias aí, né? Conheço as técnicas, mas o Theta realmente é algo maravilhoso, maravilhoso. E eu tenho certeza que quem ganhar, depois eu coloco direitinho as regras lá,
Quem ganhar vai ser muito, muito, muito feliz. E é isso, Cíntia. Porque a gente pode falar pra caramba aqui do Teta e tal, mas acho que experienciar é sempre outra história. Né? Então, eu sempre gosto de disponibilizar para as pessoas, porque sempre tem alguém que possa se beneficiar muito, e acho que o trabalho do Teta é um trabalho de cura, né? De despertar e de empoderamento. Então, se a gente puder curar, ajudar a curar, despertar, porque a gente não cura ninguém, né? Não desperta ninguém, mas ajuda, facilita o processo de cura e de despertar das pessoas, eu vou estar cumprindo o meu propósito aqui, vou ser com certeza grata. Gratidão pela oportunidade, pelo eu que agradeço. Foi maravilhoso. Até a próxima, sem falta. A gente já tem aí, terminando o mês vai vir algumas novidades aí para o próximo mês, mas com certeza a gente já vai ver outro tema, né, aqui, porque sem dúvidas você traz muita leveza, muita informação, e que o melhor de tudo vai ser um passinho, né, importante aí para a cura das mulheres das mulheres e dos homens também que estão sofrendo por amor, e que não desistam da alma gêmea. Ela existe, ela existe mais do que uma, isso é importante, né? E que a vida vale muito a pena ser vivida, e sempre com muito amor, né? Amor a nós, amor ao próximo, amor ao mundo. Gratidão, Cíntia. Beijo. Obrigada, até a próxima. Beijo. Beijo.